vocês, antes de ministrar a palavra, tem a ver com a palavra, ó. A pergunta é: por que tem gente crente? Ó, Luciano aí, eita glória. Porque, viu, a gente foi falar para fazer jejum semana passada, ela até aqui, ó. É a força do jejum da igreja, tá vendo? O pessoal jejuou. Quem jejuou por ela? Quem jejuou? 1, 2, 3, 4, pelo menos 5, 6 aqui presentes, tá vendo? Eu lembro, Luciano. A pergunta é: por que tem gente na igreja, falando de crentes, tá? Salvos. Por que tem gente que se esforça mais para a obra de Deus e tem gente que se esforça quase nada? A salvação é uma só, o Espírito Santo é um só, a Bíblia é a mesma para todo mundo. Mas por que dentro de uma igreja, seja uma igreja como a nossa igreja local, olhando os crentes de todo o Brasil aí, por que tem gente dentro da igreja que se sente mais obrigada a fazer a obra de Deus? E por que tem gente que se vê menos obrigado a fazer a obra de Deus? Por que dentro de uma igreja local tem gente que se esforça muito, se sente assim: meu Deus, se eu não fizer isso, está errado? E por que dentro de uma mesma igreja há pessoas que não estão nem aí? Ah, isso não é comigo, isso é para ela, para ele, para ela, para mim não. Uma pergunta interessante, né? Por que tantas pessoas se diferem, né, se diferenciam tanto dentro de uma mesma igreja? Pessoas super responsáveis com a obra e pessoas pouco responsáveis com a obra. Repito, Jesus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo. Então por que isso acontece? Tem uma semana que isso está afligindo meu coração. Deus tem falado muito ao meu coração. Por que existem pessoas super responsáveis com a obra de Deus e existem pessoas pouco ou nada responsáveis com a obra de Deus? E a obra de Deus não só em estar no culto, em cultuar, em frequentar a igreja, estar na igreja, mas também em entregar folheto, pregar, mas também interceder nas madrugadas e orar pelas pessoas que não são crentes. Ou seja, por que tem gente que se sente super responsável por isso? E por que tem gente que não está nem aí para isso? Antes ainda de ler o texto, não, agora eu leio o texto, eu combinei com a expulsão, deixa eu fazer direitinho do jeito que eu não. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Segundo aos Coríntios 11. Hoje à tarde, quando eu ainda estava pensando sobre isso, eu estava no YouTube, depois do almoço, na sala, aí passou um anime sobre a vida do apóstolo Paulo, que encaixou mais ainda do que eu estava pensando. Desde a conversão de Paulo até o momento que ele corta a cabeça dele. Eu gosto de anime, eu gosto de desenho animado, me lembra do tempo de criança, ainda mais com ação. E aí aquilo falou muito ao meu coração. E aí me veio esse texto e a ministração de hoje aqui. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Aí diz Paulo, eu ainda mais. Porque a igreja de Corinto discutia muito se Paulo merecia realmente ser apóstolo, porque ele não tinha andado com Jesus como os 12. Ele aparece depois. Só que Paulo defende o ministério apostólico dele para a igreja de Corinto, dizendo: não, Jesus apareceu para mim, ele veio e apareceu para mim, eu sou apóstolo sim, ele se revelou a mim, ele me ministrou. Tanto é que aqui ele diz, na continuação do texto que a gente vai ler, no capítulo 12, ele diz que chegou a ter uma visão do céu, se do corpo não sei, se fora do corpo não sei. Ele diz que foi arrebatado, foi até os céus, viu coisas impressionantes no reino espiritual. Jesus levou ele para dar um rolê, para dar um passeio lá em cima, e aí ele diz, mas são coisas que eu não posso nem dizer.
ser crente, ele mandou matar muita gente, o homem era bravo. Então ele fala aqui, ofendido e vontade de reagir, né? Quem nunca pensou? Quem nunca? E ele diz, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sob o rei Aretas, pôs guardas à portas da cidade dos damascenos para me prenderem, ia ser morto. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Então, até aqui, para muitos é um testemunho, né? Não é um testemunho, é um testemunho de tanto sofrimento que esse homem passou até esse momento que ele está escrevendo a carta aos Coríntios, porque depois teve mais sofrimento ainda, mais novidades. E aí eu volto à pergunta inicial. Por que tem crente que aceita passar por isso tudo, se sentindo responsável pela obra de Deus, desse jeito aqui, desse tanto, e por que tem crente que não está nem aí? Seja para a igreja local, seja para a visão evangélica mundial, a obra missionária. Por quê? Vou dar um testemunho. Esse fim de semana, eu fui para o interior de Minas, perto de Barbacena, e chegando na cidade, quem me convidou e pegou meus livros um mês antes e vendeu para poder me levar lá, 2 jovens missionários, 2 presbíteros, 35 anos de idade, mais ou menos os 2. Um com a esposa e 3 filhos. E ele ainda fez a escadinha. Tem um de 4, 2 e um no colo. Falei, rapaz, já é missionário, ainda arruma uma penca de filho, mas Deus cuida, né? O outro, com um menino de 10 e um menino de 4. Um está na cidade ajudando na liderança dos jovens da sede, o outro está num distrito da cidade, começando um trabalho. Mas esse que está ajudando os jovens na cidade me levou para fazer o seminário Espírito Santo em Você. Jesus batizou 19 irmãos no Espírito Santo lá. Esse rapaz está abrindo um trabalho num outro distrito. Distrito é roça, né? Não é assim que o amigo fala? Distrito é roça. Tem a cidade e tem a roça. Então um já está com a igrejinha na roça, o outro está abrindo um trabalho na outra roça. Inclusive nessa sede, depois que a gente fez o trabalho, Jesus batizou, renovou, os irmãos falaram, pastor, tem 20 anos que a gente não vê um batismo no Espírito Santo aqui. Pô, irmão, 20 anos? É uma Assembleia de Deus mesmo, num lugar desse? Ninguém vai batizar no Espírito Santo, falar em línguas? Já fiquei logo assombrado, 20 anos. Mas estando com eles, eu vi o esforço dos 2, porque eles vieram de um outro campo para ser missionários auxiliares ali. A igreja local não está muito esforçando, não, está muito acomodada, né? Para isso você já vê 20 anos que não teve um batismo no Espírito Santo. Eles continuam servindo a Jesus, mas aquela mecânica, aquele negócio mecânico, meio sem graça, mas estão lá, é povo de Deus. Mas os meninos, como estão no campo e querem trabalhar para o Senhor, estão fazendo um movimento. E estão até influenciando positivamente o campo, porque o pastor já é velhinho, os pastores auxiliares também velhinhos. Então é aquele ritmo mais devagar da igreja, né? E os 2 jovens missionários estão querendo ganhar a cidade toda para Jesus. E o que me chamou a atenção é que o que está como líder dos jovens e tentando abrir um trabalho num distrito, eu falei, fulano, e essa igreja que você está abrindo, como é que está? Ele falou, não, pastor, lá é assim. Eu e a minha esposa, eu não consegui alugar uma casa ainda lá dentro do povoado, mas a gente chega lá, tem um templo, a gente abre a porta do templo, aí eu entro com a minha esposa e meus filhos, só nós, a gente fica ali fazendo culto, minha mulher canta os hinos da harpa, e eu prego, e a gente fecha a igreja e vai embora. Eu falei, mas ninguém visitou? Não tem um visitante? Não. A gente já está lá há 1 ano e ninguém nos visita. Eu falei, rapaz, mas como é que pode isso? Não, a situação é a seguinte, pastor. A gente chega lá e o povo vê a gente chegando, fecha a janela. Olha os crentes aí fecha a janela. Semana passada nós fomos fazer o culto na praça. Não tem ninguém lá na igreja, vamos mudar a estratégia. Em vez de ficar dentro da igreja, vamos para a rua.
Chegamos lá na praça com violão, o povo passa por nós, vira a cara e vai embora, as pessoas na janela fecham a janela, e quem quer ouvir a palavra, senta do outro lado da rua, fica ali sentando, acaba o culto, nem cumprimenta a gente, vai embora. Falei, rapaz, que lugar difícil é esse? É, pastor. E aí teve uma pessoa lá doente que me chamou para ir orar, e eu fui na casa dessa pessoa e vi uma menina passar de bicicleta. E toda vez que eu entro na cidade, essa menina está atrás da gente de bicicleta. Eu falei, o que é que essa menina de bicicleta? Não, porque ela vai caguetar para o padre quem é que está querendo receber a nossa visita. Pense num lugar católico, apostólico, romano, e que é proibido dizer bom dia para um crente. Eles não dizem nem bom dia, irmão. Como é que esses meninos vão trabalhar ali? Um lugar arredio desse? Só quem é mineiro aqui, ou quem teve uma passagem forte pelo catolicismo, entende isso. Eles são vistos como se fosse bandido, ladrão. Não, nem cumprimento, Augusto. Não sei se na tua terra era assim antigamente. E eu falei, rapaz, e aí você vai pedir para o seu pastor lá levar você de volta? Você já está um ano aí, esse trabalho não vinga, as pessoas nem querem olhar para vocês. Ele falou, não, pastor, eu quero é continuar aqui, porque Deus me trouxe para esse trabalho, eu não vou arregar não. Enquanto o Senhor quiser eu aqui, eu vou ficar aqui. Eu falei, rapaz, mas um ano pregando para sua mulher e para os seus 2 meninos, um de 4, um de 2 e um de 1. Aí ele falou, Aí eu, meu Deus, que loucura. Aí a gente estava no carro, estrada de chão. Ele falou, pastor, o senhor está vendo esse monte de mato aqui? Falei, estou vendo. Ele falou, pastor, tem obreiro que foi chamado só para arrancar os matos. As touceiras. Ele falou, touceira. Não é, a igreja não começa assim, já grande, não. Eu sei que Deus me mandou aqui para eu arrancar os matos. Depois lá na frente, se vier outro, vai arar a terra. Depois lá na frente vai vir outro e vai plantar. E quem sabe um outro lá no fim vai colher. Eu falei, então tu foi chamado para arrancar toco, menino? Fui, eu estou aqui, eu estou feliz com Jesus para arrancar toco. Recebe um salário desse tamanhozinho, que é enviado da sede lá de outra cidade de Minas. 3 meninos, está lá, feliz da vida. Para completar a benção, a gente estava indo na estrada, o pneu dele cortou numa pedra, felizão, ele foi lá e trocou, cabra esforçado. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, da onde vem a responsabilidade para um coração de um rapaz desse? Aos olhos humanos, está um fracasso, irmão. Um fracasso, ele está ali há 1 ano pregando, nem bom dia ele recebe, e ele diz que vai continuar até quando Deus mandar ele ficar naquele lugar. É muita paixão pela obra missionária, né? É uma paixão pela obra missionária. Aí a mulher costuma reclamar mais. Falei, irmã, e a senhora? Uma jovem de 30 anos. Não, pastor, Deus mandou a gente para cá. Vamos ficar aqui, nós estamos aqui até quando Deus quiser. E a gente só sai daqui para outro campo. Aí eu, ainda fazendo ali o advogado do diabo, né? Aí ainda deu mais uma futucada, eu falei, rapaz, mas se você voltar lá para Ipatinga e tal, não tem uma situação, uma congregação dentro da cidade. Pastor, lá está cheio de pastor. É obreiro batendo cabeça, o nosso campo é enorme. E aqui não tem ninguém, o que é que eu vou fazer lá? Eu sou útil aqui. Meu Deus do céu. Aí fui entrevistar o outro. Aí vai lá e tal, ainda arrumaram uma carninha para a gente comer, mataram o boi de manhã, a gente comeu no almoço o boi. A carne estava desmanchando igual... Eita glória! Nem viu gelo, aquela carne não viu nem gelo. Pense num churrasco, na roça. Aí fui entrevistar o outro, né? E você, fulano? O outro era mais sanguíneo, falava mais. Não, eu era representante da Vivo na minha cidade, tinha um salário de 10 a 14 mil por mês, tinha um Corolla 2018, mas o Espírito Santo mandou a gente vir para cá. Meu Deus do céu. Esse já está com a igrejinha, e eu preguei à noite na igreja, deve ter umas 20 pessoas, o trabalho já está encorpado. O outro, coitado, ele está lá num lugar, malhando e não acontece nada. Mas os dois, apaixonados pela obra missionária. Aí eu falei, meu Deus, ainda tem jovens na terra apaixonados
para viver do altar e fazer a obra de Deus. Eu achava que não existia mais isso não. Em lugar nenhum, na Assembleia de Deus nenhuma. Mas não é que ainda tem jovens que largam tudo para viver fazendo a obra de Deus. Mesmo com um saláriozinho desse tamanhozinho ali. A pergunta essa noite é: por que tem gente assim que se sente responsável pela obra de Deus? E por que tem gente que não se sente nada responsável pela obra de Deus? Gente, eu não estou mandando recado para ninguém, não. Estou falando nós mesmos aqui, para a gente parar para pensar em nós mesmos. Não, pastor, não, nós, toda a igreja, quem aí quase 800 pessoas assistem esse negócio no Instagram e YouTube. Nós precisamos entender, e eu falei isso e vou repetir essa noite. Vamos ver agora João capítulo 21, versículo 15. Foi por aqui que Deus começou a falar comigo sobre essa questão de responsabilidade, sobre provar o amor que a gente tem a Jesus. Né? Como é que a gente prova que ama Jesus? Da boca para fora não adianta. E aí aquela pergunta clássica, expliquei aqui, vou passar de raspão hoje, João 21 e 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, ou os meus cordeiros. Então, nesse texto fica claro que Jesus pergunta: ainda tem amor no seu coração por mim, Pedro? Amor ágape? Você é capaz de morrer por mim? Deixa o obreiro da glória. Vai dando glória, obreiro. Aí, Pedro diz: eu amo. Só que ele não disse amor ágape, ele disse amor filho. Ou seja, Jesus disse: você me ama, ele disse eu gosto. E gostar não é amar. Mas mesmo dizendo eu gosto, Jesus disse: então me prova que você ainda gosta de mim. Faz a minha obra. É possível um crente fazer bastante a obra de Deus só para aparecer, para ter aplauso, para ter destaque na sua comunidade local, só para mostrar que é bom? É possível, sim ou não? Por vaidade, sim ou não? Agora, é possível um crente que ama Jesus e não faz nada, nem é dizimista, nem culto, nem nada para Deus? É possível também? Não, aí não é. A gente pode fazer a obra de Deus por vaidade humana para aparecer. Agora, o crente que ama Jesus e não faz nada, mentira, não ama não. Não ama não. Porque pelo fruto conhecereis a árvore. Árvore que dá fruto, árvore que não dá fruto. Então é possível alguém, por vaidade, fazer muita coisa na igreja. E não ama Jesus, ama a si mesmo, está aparecendo, está levando a glória dos homens. Mas está fazendo. Mas é possível, impossível, alguém dizer eu amo Jesus e não faz nada? Então não ama. Quem ama Jesus faz alguma coisa. Sim ou não? O que é que está motivando o apóstolo Paulo a dar a vida dele pela obra? Amor a quem? A Jesus. O que é que faz esses dois missionários que eu encontrei lá em Minas estarem gastando a juventude deles todas ali, toda, e o outro doido, 1 ano, sendo rejeitado pela comunidade local, nem bom dia o povo dá para ele, o Rodrigo, e o homem disse que está apaixonado e vai continuar lá o quanto que Deus quiser. Um doido, esse menino é um doido. Doido. Imagina acordar, passar o dia inteiro orando, lendo a Bíblia, para chegar à noite não tem ninguém para pregar. E ele abre a igreja, entra com a família, vai para a praça, 1 ano, malhando em ferro frio, e diz: Deus me botou aqui e eu estou feliz. Quem ama Jesus se importa com a obra de Jesus. Quem não se importa com a obra de Jesus, não ama Jesus. Ou está dominado pela preguiça dos infernos. Então, Jesus, querendo restaurar Pedro, diz: você ainda gosta de mim, meu filho? Então eu tenho um serviço para você, ó. Faz o meu serviço. Porque fazendo o meu serviço, eu vou entender que
que você gosta de mim, pelo menos. Você disse que não ama, você disse que gosta. Mas a prova que eu tenho de que você pelo menos gosta é que você está apacentando minhas ovelhas, está se envolvendo com o meu reino. Como é que você pertence ao reino de Jesus e não faz nada para ele? Você não ama ele. O amor faz você se esforçar em fazer alguma coisa. Onde é que isso fica mais claro ainda? Lucas capítulo 7, versículo 47. Lucas capítulo 7. Jesus vai à casa de um fariseu. O homem trata ele de qualquer maneira. A mulher chega chorando, lava os cabelos, beija os pés. E aí o Senhor diz: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E aí tem uma lição tremenda. Às vezes, um crente nascido na igreja, isso não é regra também não. Tem filho de crente aí, não é regra não. Mas às vezes uma pessoa nascida na igreja, ela ama menos Jesus do que uma pessoa que veio do mundo desgracento. Porque a pessoa que veio de muito pecado sabe o quanto Jesus a perdoou, o quanto Jesus teve misericórdia dela. Meu Deus, pastor, eu vim do mundo horroroso, mas o Senhor me perdoou e me amou. E agora o que eu puder fazer na minha vida é para servi-lo, para adorá-lo, eu não tenho como recompensar o amor que Jesus tem por mim, mas eu sei de onde ele me tirou e eu quero dar valor a isso. E aí você vê uma pessoa que veio do mundão horroroso supervalorizar o serviço na obra de Deus. Claro que a gente nunca vai compensar com o trabalho que Jesus fez para nós. É possível compensar, irmãos? Sim ou não? Não, você vai compensar Jesus pelo que ele fez? Você vai conseguir pagar para ele o que ele te fez? Sim ou não? Não. Mas os crentes que vieram do mundão se sentem mais apaixonados, às vezes, pelo Senhor, porque sabe de onde o Senhor o tirou. Então a gente precisa dar uma olhadinha para dentro do nosso coração sobre até que ponto de verdade a gente ama Jesus. Porque o amor a Jesus é demonstrado na obra dele. Seja ser dizimista fiel, que você está mantendo a obra, ofertar com generosidade, seja entregar um folheto, seja vir ao culto, prestar culto a Deus, né? Seja caminhar numa distância longa, né, para congregar. Tudo isso faz parte do pacote da pergunta, ama ou não ama? Né? Cada um com o seu esforço aqui. Né? Hoje vocês vieram de ônibus, né? Aquela longura lá. Estão mostrando que ama Jesus e ama a sua igreja. Tem que pegar o ônibus para estar aqui. Né? O pessoal sai daqui lá para o Areal, ou vem lá do Areal para cá. Também está provando seu amor a Jesus. Não é perto, não. Mas de alguma forma a gente prova o nosso amor ao Senhor quando a gente se envolve com a obra dele. Vai pagar a salvação com isso? Nunca vai pagar. Mas está demonstrando o mínimo de amor ao Senhor. Ama mais quem foi mais perdoado. Se dedica mais quem tem a noção de onde foi tirado. Meu Deus, minha vida era isso, era aquilo. Tentei me matar e hoje estou na casa do Senhor. Deus me livrou da morte e hoje eu sirvo a Jesus. Como é que uma pessoa dessa não vai ser agradecida? É ou não é? Um outro texto, João capítulo 9, versículo 4. João 9 e 4. Tentando responder a pergunta, por que tem gente que se entrega tanto para realizar a obra de Deus e por que tem gente que não está nem aí para a obra de Deus? Baseado na experiência de Paulo. Aqui você se lembra que os discípulos estavam discutindo por que o rapaz era cego, já nasceu cego,
se o pecado era dele, se era da mãe dele, se era do pai dele, de quem era a culpa. E Jesus diz, esquece esse negócio de culpa. Esse rapaz é cego, porque a glória de Deus vai se manifestar na vida dele. Esse rapaz nasceu cego para se encontrar comigo hoje, porque hoje eu vou fazer o milagre e ele vai enxergar. E aí Jesus diz aos seus 12, em vez de vocês ficarem discutindo a culpa do rapaz ser cego, convém que eu, diz o Senhor. Na outra versão diz nós. Ou seja, a responsabilidade tanto é do Senhor como minha e sua. E ele diz, convém que eu faça, Jesus dizendo, o quê? Leiam vocês. 1, 2, 3. As obras... De novo, 1, 2, 3, convém. Jesus está mostrando responsabilidade aqui, sim ou não? Sim ou não? Jesus está mostrando urgência aqui, porque quando ficar de noite não dá para trabalhar mais. Tem que aproveitar enquanto é dia. Pergunte ao irmão ao seu lado. Você também se sente responsável pela obra de Deus? Pergunta aí. Você também se sente responsável pela obra de Deus? Pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus? Além de sentir-se responsável, você percebe que há um tempo, irmãos, tudo tem seu tempo determinado debaixo do sol, diz Salomão em Eclesiastes. Por exemplo, o Tony está com a gente, aceitou a Jesus, foi batizado nas águas, o menino é uma bênção. Só que daqui uns dias ele vai embora. Porque vai voltar para o Ceará, vai voltar para lá, vai viver lá com seus parentes, não é isso? Com seus pais. Vai lá para a casa dos avós, vai tentar a vida dele lá. Enquanto isso, ele está aqui, aprendendo, nos cultos, foi batizado, mas tudo tem um tempo. Um dia desse estava aqui com a gente o Arthur e a sua família. Um dia desse estava aqui o Cleuton, a Jennifer, o Lian. Tudo tem um tempo. E nós precisamos aproveitar bastante o tempo. Tempo de juntar, tempo de afastar. Tempo de estar, tempo de partir. Só que no tempo que você tem presente, você tem que aproveitar o máximo para fazer a obra de Deus. A gente não sabe quanto tempo mais a gente tem no Brasil, e tudo depende desse ano. A gente vai continuar tendo liberdade para pregar o evangelho ali, no Instagram e no YouTube. Porque a depender do que acontecer esse ano, eles podem proibir isso. Hoje eu vi que o miserável daquele juiz está proibindo quem é psicólogo ou psicanalista de botar perfil no Instagram como cristão. Se você é um terapeuta e bota lá terapeuta cristão, cancela a sua rede social, porque não pode misturar ciência com religião. Mas só cristão que não pode. Olha como é que está aumentando o nível de perseguição. Se Deus não puser a mão esse ano e o negócio continuar como está, vão começar a cortar um monte de coisas nossas. Vai ficando cada vez mais difícil. Então Jesus diz, enquanto a noite não vem, eu tenho que aproveitar. E nós estamos ainda com oportunidade, por isso que está aqui o microfonezinho, pregando ali, tem o culto, tem o folheto, a congregação pode entregar. Ainda estão deixando isso acontecer. Mas se Deus livre e guarde, isso for cerceado, isso for cortado, o que a gente vai fazer, irmão? Você prova o seu amor a Jesus quando você tem responsabilidade, urgência com as coisas dele. Atos capítulo 20, versículo 24. Eita, esse versículo era o versículo preferido do pastor Gesiel. Eu era menino, peguei ele para mim.
Tem gente que não entende isso, né? Tem gente que não entende, às vezes não entende. Mas é isso aqui, ó. Leia forte e devagar, por favor, o testemunho do apóstolo Paulo. A gente começa com Paulo, termina com Paulo, sobre o que ele fala sobre o chamado dele, o ministério, o serviço. Ministério é serviço. Deus deu um serviço para ele fazer, ele está fazendo o serviço. Não, tira da NVI, por favor. Bota lá na... É isso. Leiam lá. 1, 2, 3. Mas em nada tenho por preciosa. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Que a vida dele só tem sentido se for para cumprir o ministério, o serviço. E evangelho é sentido da vida. A gente sabe, irmãos, que numa igreja, seja uma igreja como a nossa, uma igreja com 50 mil membros, nem todo mundo vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser evangelista, nem todo mundo vai ser chamado para o ministério e principalmente viver do ministério da palavra, viver integralmente da obra de Deus. Porém, todos precisam ter o mínimo do que Paulo está dizendo aqui. Qual o sentido da sua vida? O sentido da minha vida? Trabalhar e pagar boleto. Trabalhar e pagar boleto. Trabalhar e pagar boleto. Trabalhar e pagar boleto. Trabalhar e pagar boleto e morrer. É isso, irmão? Será que a vida é só trabalhar e pagar boleto? Não, tem que ter alguma coisa aí. Não é? Estudar a palavra, cultuar, evangelizar, falar de Jesus para um parente, usar a rede social, escrever um livro, fazer alguma coisa para o reino. Então, cada crente aqui essa noite precisa dar uma olhadinha para o coração e ver, Deus, o que de verdade me atrai para o serviço cristão? O que eu gosto de fazer? O que eu posso fazer na igreja? Ou o que eu posso continuar fazendo na igreja? Eu sei, eu ouvi isso, me trouxe muito esclarecimento do pastor José Valandro, da Batista Atitude. Ele estava com um negócio de curso da igreja. Eu não fiz o curso, nem quero fazer o curso, mas eu vi um flash dele ministrando no curso, no Instagram, e ele disse que existe um princípio aritmético, eu esqueci o nome do matemático que ele usa no princípio, que normalmente, em igrejas locais, 20% trabalham para os 80%. Paredo, oh meu Deus, esqueci o nome do matemático, Paredo, princípio de, se eu lembrar. E aí ele disse, não fique chateado, falando para pastores, porque 80% assistem culto, frequentam a igreja e 20% trabalha para 80%. Pareto, princípio de Pareto. Falei, rapaz, tudo bem. Se pelo menos tem 20% com vontade de servir, a gente vai para frente. Pelo menos 20% com vontade de fazer o negócio virar. Mas não era melhor se fosse 80% trabalhando para 20%? Aí explodia, né? Folheto, pregação, fazer a obra. Só que nem todos têm no coração essa disposição. Você pode falar assim, pastor, mas eu não sei se eu tenho esse chamado. Lógico que tem. O chamado é para todos. Um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Ninguém ficou sem talento, não. Agora, o que recebeu menos foi o que menos trabalhou. Em nada tem minha vida preciosa se eu não fizer isso aqui. Qual o sentido da sua vida, apóstolo Paulo? O chamado, o ministério, a pregação, a visita, o falar, o orar, o interceder de madrugada. Não é? E no combo veio aquilo tudo que a gente leu no início, eu começo a terminar, prisões, e naufrágio, e nudez, e fome, e jejum, e surra, e pancada, e apedrejamento. No meio daquilo tudo ele diz, está tudo precioso para mim, porque eu estou cumprindo o sentido da minha vida.
O sentido da sua vida, meu irmão, minha irmã, não é só trabalhar para o seu patrão, para a sua patroa e pagar folheto, e pagar boleto. O sentido da sua vida tem que ser superior a isso, tem alguma coisa a mais. Você trabalha para sustentar a sua casa e a sua família, mas há um algo a mais, que quando você entender que algo a mais é esse, você vai começar a fazer para a eternidade e não só para essa terra. Se envolva com as coisas da igreja, procure fazer algo a mais, procure fazer alguma coisa a mais, não só no templo, mas também lá fora, no seu trabalho, na rua, com folheto, seja o que for. Pronto, dando glória. O que eu acho legal é que quando ele era bem pequenininho, a gente fazia o culto assim. A gente fazia o culto assim para não gritar, para não acordar o Gael e o Natanael. Aí eu falava assim, aleluia. Agora ele vem gritando. Ei, Gael abençoado. Grita mesmo, dá glória. Tá vendo? Pentecostal desse aí, a gente tinha que falar baixinho. Agora ele está soltando glória. Aleluia! Olha lá, nem se assombra. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16, para terminar. Oh, meu Deus, me ajuda a fazer a tua obra com gosto, meu Pai, sem desanimar e sem desistir. Me ajuda a ser crente até o fim, Jesus. É uma vergonha a gente estar num ar-condicionado desse, tão bom, o menino está lá, nem bom dia o menino recebe, está lá feliz, meu Pai. Termina de novo com o apóstolo Paulo, dizendo, o que ele diz aqui? Seja na sua Bíblia ou na tela. Vamos ler, 1, 2, 3. Porque... É sobre isso que eu quero lembrar você essa noite. Até que ponto você se sente obrigado, obrigada a fazer a obra do Senhor? Até que ponto? Né? Até que ponto? E o Gael aprendeu a gritar com a gente, tá? A igreja toda, vamos dizer bem forte, glória a Deus. 1, 2, 3. Ai, Jesus, nos dá essa responsabilidade aqui, Senhor. Quantos colegas de trabalho você tem que não ouve o evangelho porque você ainda não pregou para eles? Quantos dos seus parentes que são crentes que ainda estão no mundo indo para o inferno porque você não pregou para eles? Quantas pessoas você atinge na rede social, mas tem vergonha de falar de Jesus na rede social e você continua não fazendo nada para que as pessoas se convertam? Para o apóstolo Paulo, isso é obrigação. Ô, irmãos, e a vida dele era uma vida boa, uma vida confortável? Não, você viu tanto sofrimento que esse homem passou. Só que ele se sente obrigado a fazer a obra do Senhor. E para terminar, a maior característica da igreja primitiva, dos primeiros crentes, é que eles levavam isso aí tão a sério, que acabaram morrendo por causa disso. O único que não morreu de morte matada foi João. Todos eles foram assassinados, mas não deixaram de pregar o evangelho. Aí eu estava vendo lá no Animes, as famílias todas indo para dentro do Coliseu, os leões vindo para arrancar cabeças, bagaçar o bucho, víscera voando, sangue cuspindo, aquela sangueira toda. Os soldados rasgando mulher grávida pelo bucho, cortando criança e bucho de uma vez só, os irmãos amarrados em poste, e os caras atacando fogo queimando, de baixo para cima, a pessoa derretendo igual um boneco de cera ali. Que evangelho é esse, né? Que evangelho é esse? Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Como é que você responde essa pergunta, meu irmão, minha irmã? Por que tem gente que se envolve tanto com a obra de Deus,
se sente tão obrigado, tão responsável, e por que que tem gente que não dá nem tanto valor assim? Seja um culto, seja as ofertas e dízimos, seja a pregar, seja a estudar a palavra, seja a se preparar para alguma coisa no futuro, seja para cantar, seja para ensaiar, seja para evangelizar, seja para o que for. E aí você responde agora você mesmo, responda para Jesus aí. Quanto você se sente responsável pela obra dele, o quanto você se sente obrigado a fazer as coisas do Senhor. Lembrando que você não está fazendo para aparecer, para vaidade pessoal. Lembrando que você não está fazendo para agradar nenhum pastor. É você e ele. É ele e você. Naquele dia, Jesus não vai cobrar de você o que você não poderia fazer. Jesus só vai cobrar de você o que você poderia fazer e não fez. O que você poderia fazer e não fez, isso é que vai ser cobrado. O Senhor nunca vai cobrar de você talento que Ele não te deu. O talento que Ele não te deu, Ele não vai cobrar. Ele vai cobrar o talento que Ele te deu e você cavou um buraco e escondeu. Qual é o talento? O que é que você poderia estar fazendo a mais pelo rei e pelo reino e não está fazendo? Pai Celestial, em nome de Jesus, nos ajuda a levar a sério a nossa vida evangélica cristã e provarmos nosso valor a Ti, e provarmos a Ti não com palavras, com conversa fiada, mas provarmos a Ti com as nossas ações, dia após dia, no envolvimento com a Tua obra, em fazer a obra, seja no templo, seja na rua, seja onde for. E que a gente possa, essa noite, pensar melhor sobre o envolvimento que estamos tendo com a Tua obra para demonstrar esse amor ou não. Abençoa cada crente aqui presente e abençoa os que estão assistindo pela internet também, a fim de que o nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, seja glorificado, a fim de que a igreja que Teu Filho sangrou até a última gota de sangue seja cada dia mais edificada por cada um de nós. De tudo isso te pedimos, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Vem cantar, Belmiro, um hino aqui, nem que seja da harpa. Vamos ofertar para a obra do Senhor, vamos dizimar para a obra do Senhor. Se quiser cantar aí. Aleluia. Só não pode ser, não? Amém?